Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis nos assentar. Para mim é uma alegria, um privilégio poder nessa noite cooperar mais uma vez com os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso presidente, também o pastor Wellington Júnior, nosso presidente da CJDB. Muito bom servir a igreja aqui em São Paulo. Trago o abraço da nossa igreja ali em Pouso Alegre, que por bondade de Deus e dos nossos pastores estamos ali o representando. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 21. Que Deus abençoe os pastores que estão aqui representando os seus setores, saudando aqui o pastor Marcos Almeida e o pastor Samuel, saúda todos os demais. Deus abençoe, viu? No livro do Gênesis, o capítulo de número 21, enquanto você segura este texto, nós vamos ler dois capítulos, o capítulo 21 e depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 26. Tem a matéria na apostila aqui no livro, se você trouxe o livro, está no página 204. Todo culto que eu ministro aqui, seja numa reunião de obreiro, um trabalho de jovens, das irmãs, que a irmã Lídia teve no coração a sensibilidade de me permitir ministrar a palavra aqui. Todas as vezes eles me perguntam, pastor, olha, como você conseguiu pregar no Belém? Eles perguntam para mim, mas isso aí é direto, não é? E eles ficam, parece que é falam, meu Deus, mas o que esse rapaz tem que prega lá? Aí eu disse para a Fernanda que hoje eu ia contar para os irmãos, porque tem um monte de gente aí que hoje vocês parecem ser só anônimos, mas a qualquer momento Deus vai te encontrar. E hoje eu represento vocês aqui. Daqui uns dias são vocês que estarão aqui ministrando a palavra de Deus. Amém? E eu vou contar como foi que aconteceu. Eu vou investir 5 minutos do tempo da pregação falando isso. Por que investir? Porque não é perder tempo. Honra nunca é perder tempo. Honra é investir. Não é verdade? Então, eu estava lá um dia ministrando em Cuiabá. Depois eu fui em Tangará, na época o pastor Silas era o pastor de Tangará ainda. Estava pregando lá, acabou no domingo à noite o culto, eles me levaram no hotel, eu estou lá no hotel, pastor Samuel. De repente, veio um sentimento no meu coração. E eu já vi os pregadores, eles falam assim, de repente Deus falou comigo, meu filho. Eu acho bonito eles falarem assim, mas comigo até hoje nunca aconteceu desse jeito. Para mim veio um sentimento assim, como se eu mesmo estivesse falando comigo. Foi isso que aconteceu. Falou assim, para mim assim, amanhã você vai pregar no Belém. E eu com 8 anos de idade, eu vinha para o Belém. No Belémzinho eu era a única criança que vinha acompanhando o pai. Na época, reunião de obreiro, entrava só os homens, mas eu ficava sentadinho do lado do meu pai, e eu cresci vendo aquilo lá, e o meu sonho um dia era pregar no Belém, e eu acho que não é só o meu, de muita gente que está aqui, tem esse desejo no coração. E naquele dia, um sentimento falou para mim assim, uma voz aqui dentro, algo assim, falou assim, você vai pregar no Belém amanhã. E eu falei, isso é coisa na minha cabeça. Aí de novo veio aquele sentimento forte, você vai pregar amanhã no Belém. E de Tangará a Cuiabá é longe, então você tem que viajar à noite para pegar o voo no outro dia de manhã. Aí os rapazes que estavam para me levar, foi lá, me buscou, levou na casa do pastor Silas. O pastor Silas falou, guri, vou levar você, eu mesmo vou levar você hoje lá, tá bom? Aí no meio do caminho ele olhou para mim e disse, que você está de terno, rapaz? Você vai viajar a noite inteira de terno, gravata, rapaz? Eu falei, então, pastor, eu vou amanhã participar da reunião no Belém, aproveitar que amanhã, primeira segunda-feira do mês, vou lá. Ele falou, pai, mas você não vai chegar a tempo não, mas o horário do teu voo não vai bater com o horário de chegar lá não. Eu falei, mas eu vou tentar. Aí cheguei, pegamos o voo lá em Cuiabá, só que o voo atrasou e depois ainda não deu para pousar aqui, ficou aí fazendo aquele trânsito aéreo, demorou. Eu sei que quando eu desci, um outro detalhe, eu estava dentro do avião
E aí de novo aquele sentimento de, você não vai pregar lá no Belém hoje? Então por que você não estuda o que você vai pregar lá? Aí eu com vergonha fui lá, peguei a Bíblia, sentei e fiquei lendo a Bíblia assim. E quando eu desci, fui ali naquele parque 222 aqui, um estacionamento onde deixo o carro ali. Cheguei lá, atrasou, estava um trânsito. Eu sei que eu fui chegar lá no lugar para pegar o meu carro, era 3:30 da tarde, já tinha passado o período da manhã, o período da tarde. Eu falei, meu Deus. Eu falei, vou fazer um teste para ver se não é coisa da minha cabeça. Aí mandei mensagem para o pastor Ivan. Falei, pastor Ivan, que hora que termina a reunião hoje aí? Está tudo bem por aí? Mas eu escrevi um texto parecendo até romântico, tanto que eu mandei para o pastor Ivan. Aí ele só, em vez dele falar alguma coisa, ele só respondeu assim, 16:15. Falei, meu Deus do céu, tão seco que o pastor Ivan falou, falei, eu vou embora, rapaz, isso aí é coisa da minha cabeça. Entrei dentro do carro, falei assim, mas já estou aqui, o que custa ir lá? Aí vim, estacionei o carro ali no Belenzinho, falei, eu vou lá, pelo menos eu dou um oi para todo mundo e vou embora. Cheguei lá bem naquele dia, quando eu cheguei era 4:20 mais ou menos. Cheguei, cumprimentei o pastor Ivan, nós ficamos conversando um pouquinho. O pastor Elton Júnior naquele dia acho que tinha recebido um monte de obreiro bom, daqueles que deixam a gente feliz. Ele estava meio bravo. Ele só saiu, apontou na sala dele e fez assim, pastor Rafael, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Aí eu, tudo bem, pastor. E ele fez, Ivan. E o Ivan entrou lá para dentro e eu falei, e agora? Vou embora ou não vou embora? Que eu estava falando com o Ivan, eu falei, vou embora ou não vou embora? Aí na hora que eu estava saindo, o pastor Ivan disse, pastor Rafael, o presidente quer falar com o senhor. Aí fui lá, cheguei, pois não, pastor, ele disse, você está vindo de Cuiabá, não está? Eu falei, estou. Dele, então pai, o Léo esteve lá pregando lá também esses dias lá, foi bom lá. Eu falei, foi bom, pastor, foi bom. Ele falou, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, hoje à noite? E eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha uma agenda. Eu tinha uma agenda aqui perto de Franco da Rocha, ali, as Caieiras, o nome do lugar. Aí eu falei, não tem nada, pastor, não tem nada. Aí ele disse, então você fica e prega à noite aqui, pode ser? Eu falei, pode ser, pastor, pode. Só que na hora deu uma vontade de chorar, mas eu segurei, deixa eu fingir que isso aqui é a coisa mais normal do mundo que está acontecendo aqui. E fiquei parado assim, olhando assim. Ele fez, então tá bom, eu vou rapidinho em casa e já volto pro culto, tá bom? Você tem lugar para ficar? Eu falei, tem, tô tranquilo, pastor. Entrei dentro do meu carro, liguei para Fernanda e comecei a chorar. Falei, para você. Aí eu falei para ela assim, você não acredita onde eu vou pregar hoje. Ela falou, na agenda é tal. Eu falei, não. Vou pregar no Belém hoje à noite. E aí fiquei estudando à tarde no carro. Aí o Ivan mandou mensagem para mim, ele estava mais bonzinho comigo, pastor Ivan. Aí mandou mensagem para mim, Deus te use, meu amigo. Eu falei, agora tá bonzinho. E fiquei ali, quando foi 7 horas da noite, eu dobrei meu joelho, fui lá no canto, o pastor Ivan falou assim, fica lá do lado do presidente. Aí dobrei meu joelho do lado dele, orei. Aí vou contar um detalhe para você. Na hora que eu dobrei o joelho, levantei, o pastor Elton colocou a mão na minha perna e fez assim, fica calmo, rapaz, é promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Deus vai te usar hoje. Fiquei parado, quieto, aquilo ali me acalmou, que eu estava tenso, fingindo que era normal, mas não era normal. Aí acalmou meu coração, fiquei lá sentado. Aí o pastor Genildo Simplício brincou comigo e com o pastor assim, ele estava aqui, eu aqui e o pastor aqui. Aí ele virou para o pastor Elton e disse assim, falou em voz alta assim, rapaz, o que você fez para entrar no coração do presidente, rapaz? Estou 20 anos aqui, rapaz, e não funciona assim? O que você fez para entrar no coração dele? E eu dei risada assim. Aí o pastor Elton Júnior fez assim, virou para ele e fez assim, do presidente não, dos presidentes. Só que daí parece algo normal para você, mas para mim, eu passei 2 anos orando, parecia reza. Eu acordava de manhã e eu falava assim, Senhor, me coloca no coração dos meus presidentes. Eu ia almoçar, eu falava, Senhor, me coloca no coração dos meus presidentes. Eu ia orar para dormir, eu acho que Deus não aguentava mais ouvir eu.
que era toda hora eu ia orar pelos enfermos, eu dava um jeito de encaixar o coloca no coração dos meus presidentes. Aí na hora que o pastor Genildo perguntou aquilo, para mim era normal, era uma descontração, mas na hora que o pastor respondeu assim, dos presidentes, aí o Espírito Santo falou aqui no meu coração, dizendo, e aí, tá vendo? Cumpriu tudo o que eu tinha falado. Aleluia. Então, tá explicado o suspense ou não? Amém? Posso pregar agora? Então, é isso aí. Como foi que aconteceu? Foi assim que aconteceu. Deus faz assim. E tomara que eu ainda estou no coração dos meus presidentes. Tomara que eu continue nele ainda. Capítulo 21 do livro do Gênesis. E nós vamos ler. Versículo 22. O texto diz assim: naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com o meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Abimeleque respondeu-lhe: não sei quem fez isso, nunca contastes a mim, nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou as ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. Assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: que significam essas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: receberás essas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. Agora vamos ao capítulo 26, do mesmo livro. E o texto do capítulo 26, versículo 1, que diz assim: sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 6. Assim Isaque habitou em Gerar. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se, foi enriquecido, até que se tornou muito poderoso, possuía ovelhas, gado, muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá e foi morar no vale, ali em Gerar. E ele passou a habitar ali. Isaque tornou a cavar poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali fontes de águas vivas. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se contenderam contra ele por causa do poço. Então cavaram outro poço, também se desentenderam por causa dele, pois ele lhe deu o nome de Sitna. Isaque partiu dali, cavou ainda outro poço, mas dessa vez não desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Versículo 25. Então Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, ele armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram mais um poço.
versículo de número 27. Isaque perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidades e me expulsastes? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Levantaram-se de manhã cedo, juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Neste mesmo dia, os servos de Isaque vieram e lhe contaram outras notícias acerca do poço que haviam cavado, e eles disseram: achamos água. Amém? Meus irmãos, os dois textos que nós lemos contam a história do pai e do filho, Abraão e Isaque. Abraão, enquanto habitou nas terras de Berseba, teve ali as suas dificuldades, porque o texto do capítulo 26 diz que também houve fome em Gerar, em Berseba, naquela região dos filisteus, no tempo também de Abraão. Então Abraão passou também pelo período de crise, de seca. Porém, o texto diz no capítulo 21 que ele cavou poços, e ao cavar poços, os poços que ele cavava davam água. E o texto vai dizer para nós que um dia Abimeleque chegou até ele para fazer uma aliança com ele, dizendo: olha, vamos fazer uma aliança. Eu tenho visto que Deus tem te abençoado, que a mão de Deus é com você. Vamos então fazer uma aliança. Você jura para mim, diante de Deus, que você não vai ferir o meu filho, o filho do meu filho, nem a mim, enquanto nós estivermos por perto. E ele diz: então eu juro. Mas é o seguinte, está acontecendo uma situação aqui, que os poços que nós cavamos, os seus homens chegam e tomam a força, têm tomado os poços da gente. E eu quero fazer o seguinte: ele pega 7 cordeiras e entrega para Abimeleque e diz: isso é a prova de um acerto, de um pacto, de uma aliança, de que todos os poços que eu cavei pertencem a mim. E você fique tranquilo, eu não vou mexer com você. E você pede para os seus servos, para os seus homens não tocarem nos meus poços. Combinado? E a Bíblia diz que naquele dia, no capítulo 21, eles fizeram uma aliança. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 26, no versículo de número 15, vai dizer que Abimeleque e os filisteus entulharam os poços de Abraão. E no capítulo de número 26 e no versículo de número 18, vai dizer que eles só entulharam depois da morte de Abraão. Enquanto Abraão está vivo, eles respeitaram a aliança. Abraão ficou como dono dos poços que ele cavou. Mas depois que Abraão morre, a Bíblia vai dizer que eles então chegam lá e entulham os poços. Entulhar aqui é entupir com sujeira. Entulhar aqui não é só colocar terra. Entulhar é jogar sujeira, tranqueira, tudo que tem ali que é entulho, eles vão jogando. O importante é fazer aquele poço parar de dar água. E o texto vai dizer para nós que eles fizeram isso. Assim que Abraão morreu, eles entulharam os poços de Abraão. E aqui, bem rápido, eu quero pensar com você, pelo menos se o tempo permitir, falar sobre 5 perguntas que veio da minha mente, baseado nessa história de Abraão e de Isaque. Porque você vai perceber que os poços que Isaque está desentulhando são os poços que Abraão cavou, e que enquanto ele esteve vivo, os poços estavam dando água, e os filisteus e Abimeleque respeitou os poços de Abraão. Mas quando Abraão morre, eles vão lá e entulham os poços de Abraão. E aqui vem a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu faço é: o que tem na mente de alguém que entulha os poços que está dando água em um lugar que está seco? Porque o texto vai dizer que havia fome.
E o texto vai dizer que a fome maior do que a do tempo do pai. Se você for pegar o capítulo de número 22 e 23 do livro do Gênesis, você vai ver que a fome ali era por causa da seca da terra. Agora, numa terra que é seca, numa terra que não produz, tem fontes, tem poços de água. O que tem na mente de alguém que entulha poços que estão dando águas em um tempo que tem crise, que tem seca? O que passa na mente de alguém que faz isso? E eu, para cada pergunta aqui, quero trazer para você pelo menos 3 respostas. São 5 respostas cada pergunta. Eu vou fazer pelo menos 3 respostas. A primeira resposta que eu tenho para a pergunta do que tem na mente de alguém que entulha poços, que está dando água em tempos de seca, a primeira resposta é: porque existem pessoas que só são fiéis, que só são leais às alianças, enquanto as pessoas estão oferecendo para eles alguma coisa. O dia que param de oferecer alguma coisa, eles vão lá e entulham o poço daquela pessoa. Enquanto Abraão estava vivo, dando ovelhas, dando bois, oferecendo cordeiras, Abimeleque respeita a aliança e não entulha os poços. O dia que Abraão morreu e que não teve mais ovelhas, não teve mais bois, não teve mais cordeiras, ele vai lá e entulha o poço de Abraão. São pessoas que só respeitam as alianças que fazem enquanto está recebendo algo em troca. O dia que não tem mais nada para oferecer para ele, ele simplesmente abandona e entulha o poço da pessoa, ainda suja a água da pessoa, ainda vai lá e joga a terra no poço da pessoa. São pessoas que só estão perto de nós e que mantêm uma aliança porque tem interesse por detrás. Nunca foi uma aliança pura, nunca foi um pacto verdadeiro, mas foi uma aliança e um pacto baseado naquilo que ele tinha para receber e daquilo que você tinha para oferecer. Mas no dia em que você não tiver mais nada para oferecer, a aliança acaba, o pacto acaba e começam a sujar sua água e começam a entulhar os seus poços. Mas Deus está te assistindo, Abraão. Deus está te vendo, Isaac. Quando você pega o texto, você vai perceber que acabou bois, ovelhas e cordeiras, entulhe o poço dele. Vamos entulhar o poço dela. Vamos acabar agora com a água deles. Irmãos, é igual Paulo. Lembra Paulo? Quando Paulo foi preso em Roma, está prestes a viver os seus 2 julgamentos e o último que vai culminar na sua morte, você vai perceber que ele repete 3 vezes a mesma expressão. Na segunda carta a Timóteo ele escreve dizendo: meu filho, eu fui abandonado por todos da Ásia. Segunda expressão dele, ele diz assim: Demas me abandonou. E a terceira expressão dele diz assim: na minha primeira audiência ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo curava pelo poder do nome de Jesus, enquanto Paulo estava com o seu ministério a todo vapor, todo mundo estava perto dele, todo mundo queria ser amigo dele, todo mundo queria estar do lado dele, andar com ele. Mas foi ele ir preso, foi ele estar enclausurado, aprisionado, foi ele envelhecer e perder aquele pique de pregador, aquele pique de pastor, de apóstolo, foi vê-lo na prisão. Ele diz: os da Ásia me abandonaram, Demas me abandonou, todos me abandonaram, só o Senhor me assistiu, só o Senhor me viu. Deixa eu dizer um negócio para você: as alianças dos homens podem até ser alianças por interesse, mas Deus nunca faz aliança com o homem visando interesse. Deus faz por Ele mesmo, porque Ele disse assim: mesmo que você seja infiel, todavia Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Oh, aleluia! Por que entulham poços que estão dando água? Primeiro, porque são alianças feitas apenas por interesse. Segundo, entulham poços que estão dando água é quando a pessoa que fez a aliança morre. Porque tem gente que só mantém a aliança enquanto a pessoa vive. Morreu a pessoa, morreu também a aliança. Morreu não, continua tudo igual, tudo do mesmo jeito. Lembra Ofra e Ruth?
Quando os esposos delas faleceram, a Orfa olhou para a sogra e diz: olha, o meu compromisso com a senhora era enquanto o meu marido estava vivo. Agora nós não temos mais grau parentesco. Meu marido morreu. Então eu estou triste, lamento pela perda, mas dá um beijo nela e ó, vai embora. Agora a Ruth ficou parada ali. E a Bíblia diz que a Ruth agarrou a sogra. Sabe o que é isso, não? Ela agarrar a sogra. E a sogra dizendo assim: vai, faz igual a tua nora e volta. Só que o texto diz assim, que ela disse para a sogra assim: não me insta. Insta é diferente de insistir. Insta é com força moral e física, de repelir. É alguém que está fazendo assim: vai embora, volta com a sua família, volta para o seu povo. E ela agarrada só diz: não me insta, quer dizer, você pode me empurrar, você pode não me querer por perto, mas eu não te deixo, eu não te largo, eu não saio de perto de você. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares pousarei, e que somente a morte me separe de ti. E mesmo assim, aonde a senhora for sepultada, eu vou saber aonde foi, para eu também ser sepultada ali. Isso não é aliança baseada em interesse. E não são alianças que só são respeitadas enquanto alguém vive. Porque tem gente que enquanto está bem respeita a aliança. Ficou mal, diz: nem lembro o que eu falei com você. Olha isso mesmo. Terceira resposta. Por quê? Versículo de número 13. Olha a resposta do capítulo 26, versículo 13. É a terceira resposta. Olha o que ele vai dizer. O homem engrandeceu, ficou muito enriquecido, ficou muito poderoso, possuía ovelhas e gado, muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por que entulharam o poço que estava dando água? Porque tinham inveja de Isaac, tinham inveja de Abraão. E a inveja não deixou. Sabe o que é suportar Abraão todo dia passando e vendo ele com aquele gado, com as ovelhas bebendo da água do poço, e eles olhando dizendo: esse poço ainda dá água. Mas é ele ficar mal, eu vou entulhar esse poço. Ah, deixa ele morrer, eu vou entulhar esse poço. E aí vem o filho. Já não queriam o pai, aí vem o filho, e o filho vem com mais força do que o pai, porque o filho na mesma terra semeia e colhe 100 vezes o que planta, numa terra que tem fome, que tem tudo. Ele: não é possível, vamos entulhar o poço dele, vamos acabar com o poço dele. Oh, aleluia. A inveja faz isso. Tem gente que está do teu lado, que te cumprimenta, que te abraça. Pastor, isso não tem na igreja. Não era para ter, mas tem. Tem gente que está do teu lado, que te abraça, que sorri para você, mas não suporta ver o teu poço dando água. Na primeira oportunidade vai até o pastor para entulhar teu poço, mas sai para lá, Satanás. Esse poço vai continuar dando água. Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles pensam que ministério é disputa. Quem canta mais, quem prega mais, quem dirige melhor, qual é a melhor igreja, qual é a melhor entrada, quem é melhor obreiro, quem fica melhor. Não, ministério não é disputa. A Bíblia diz que Deus chamou aquele que Ele quis. A Bíblia diz que Ele chamou aquele que Ele quis e deu dons aos homens segundo a necessidade da igreja. Então se você canta, é porque Deus necessita que você canta. Se você prega, é porque Deus necessita que você prega. Não tem quem prega melhor, não tem quem prega pior, não tem quem canta. Não. Todos nós somos usados por Deus dentro da vontade plena, absoluta de Deus. Oramacandaramachúria. É uma escola bíblica, mas nós estamos num culto fervoroso. Então diga aí para essa pessoa assim: ministério não é disputa. Diga: eu não me incomodo com o teu poço, você não se incomoda com o meu poço. Vamos dar água, gente. As ovelhas estão com sede.
E quanto mais poço dando água nessa terra seca, é melhor para a igreja. Permita-me abrir um parêntese. Um dia eu fui ministrar num congresso. Pensa num congresso que todo mundo sonha em pregar, dos pregadores pentecostais, era o sonho de todo mundo pregar lá. E eu também fui lá, feliz. Falei, meu Deus, vou pregar lá. E fui pregar naquele congresso. O senhor já pregou lá. Aí eu fui pregar lá. Só que eu fui um dia antes para ver os pregadores. Aí sentei do lado de uns 4 pregadores. E tinha um pastor pregando. Aí do nada, sabe o que eles faziam ou não? Sabe ou não? Estava lá o pregador pregando. Aí estavam todos sentados, batendo papo. Não estavam nem prestando atenção na mensagem. Aí de repente, do nada, levantava os 3 e fazia assim, ó. Glória. E ele sentava e fazia assim. Não está pregando nada, rapaz. Não está pregando nada. Ai, que vergonha que ele está passando. Aquilo lá foi me dando um mal-estar, que eu fiquei com febre. Eu ia pregar no sábado de manhã, mudaram eu 2 dias depois, porque eu comecei a passar mal. Eu falei para o pastor, o presidente do congresso, disse, não vou conseguir pregar. Eu estou passando mal. Porque você olha pelo vídeo, você imagina, quando você vê a música, você fala, meu Deus do céu, é o meu sonho. Aquele povo fazendo, mas daqui a pouco, na hora que eu estou sentado, eu estou vendo um monte de gente querendo entulhar poço um do outro. Doido para ver um poço entulhado para ele poder pegar o lugar e dizer, agora é minha vez. E eu falei, meu Deus, aqui não é lugar para mim não. Sangue de Jesus. Púlpito não é palanque de disputa. Altar. Não. Aleluia. Aqui todos nós somos poços que estamos dando água para que as ovelhas venham beber da água. E se eu entulho o poço de alguém, eu não estou ganhando com isso, porque aí perde um lugar, um ponto, para que as ovelhas também bebam e saiam saciadas. Aí parece, é só eu que tenho água. Não. Quanto mais poços tiver, mais o rebanho vive bem e sadio. Vamos pular. Quem está entendendo, diga amém. Então diga de novo para ele aí, não mexe com o meu poço. Deixa o meu poço em paz. Aleluia. Mais uma pergunta. A primeira pergunta é por que se entulha um poço que está dando água? A segunda pergunta é por que os pastores de Gerar só descobriram que eles eram dono dos poços depois que o poço deu água. Eles moravam em Gerar a vida inteira e nunca disseram, esse poço é meu. Mas foi Isaac desentulhar o poço. Olha o texto, vamos ler lá. Capítulo de número 26, versículo 20. Olha o que vai dizer. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, o que eles disseram? E antes não era deles não? Por que só agora o poço é deles? Porque só agora o poço voltou a dar? Pastores espertos esses de Gerar, hein? Passava pelo poço todo dia, nem moral dava, porque estava entulhado, estava sujo. Mas foi alguém olhar para aquele poço entulhado, dizendo, dá água ainda, viu? Se cavar e tirar a sujeira, tem água aí. Tem poço que passou a vida inteira entulhado aqui. Aí Deus usou um dos pastores de Isaac para desentulhar o teu poço. Aí agora vem os pastores de Gerar dizendo, essa água é minha nada, você não pagou preço para desentulhar. É incrível, né? Não é incrível? É incrível.
O poço não dá água, está sujo, está entulhado. Os pastores passam todo dia, nem moral dá. Desentulhou o poço, já começa a ligar. O varão não pode vir ministrar aqui na nossa igreja. Estava te acompanhando e orando por ti, rapaz. Meu desejo era que Deus te abençoasse. E agora chegou o momento. Orei muito por você, viu? E para eu não ultrapassar o meu tempo, eu vou até pular a parte dos pastores de Gerar, porque tem 4 respostas dos pastores de Gerar. Mas depois você tem na apostila lá, você estuda um pouquinho ela lá. Eu vou falar agora dos poços, porque isso aqui é o poço Ezeque. Deixa eu falar para o poço aqui. Tem poço bobinho caindo na conversa de pastores de Gerar. Sabe, o Isaac pagou preço para te desentulhar. Você estava sujo, estava queimado o teu filme. Tua imagem estava desgastada, mas o Isaac sujou a roupa dele para te limpar. Teve um Isaac que se sujou para te ver limpo, que se expôs para ver você voltar da água. Aí você começa a dar água, vem os pastores de Gerar que nem moral dava para você, e agora dizendo assim: esse poço é bom para dar água para minhas ovelhas. Aí você já fica todo dizendo assim: ó, me chamou para pregar, me chamou para cantar. Aí você vai lá e canta, vai lá e prega, vai lá e faz alguma coisa, diz assim: olha como que ele gosta de me ouvir pregar, ela gosta de me ouvir cantar. Olha, aqui na minha igreja eu estou sofrendo, mas lá na igreja do fulano, Jesus foi ali e já volta. Penso que estão valorizando o meu passe. Para com isso, Ezeque. Eles passou por você a vida inteira, nem te deu moral. Aí Deus levantou um Isaac para se sujar, para te limpar. E agora você quer deixar Isaac para dar de beber para os pastores de Gerar? Sabe o que os pastores de Gerar vão fazer com você? O dia que alguém te entulhar de novo, eles te deixam de lado e vão atrás de outro poço, porque é assim que eles agem. Agora, se você permanecer com Isaac, pode ser que algum dia alguém entulha teu poço novamente, mas quem tem Isaac, sempre vai ter ele desentulhando, limpando e dizendo: volta da água, volta da água. Oh, aleluia, aleluia. E aí eu vou piorar a história para você, porque o texto diz que quem entulhou o poço foram os próprios pastores de Gerar. Porque tem gente que te suja, que te queima, que te joga lá embaixo. Aí Deus usa alguém para te levantar, para te resgatar, para te fortalecer. Aí aquele que te entulhou volta dizendo assim: estava orando, rapaz. Eu fiquei meio afastado, porque era prova. Quando Deus está falando, tratando com alguém, a gente não pode se envolver. Era nada, ele mesmo que jogou terra em você. Foi ele mesmo. E agora você está toda bobinha, todo bobinho. Olha, ele gosta de mim. Gosta não. Hã? Quem gosta é o Isaac. Aleluia. Oh, glória. Eu estou falando aqui, mas eu estou me contendo, porque a minha vontade é pular. Eu sinto a unção de Deus. Aqui não é uma mensagem, é uma palavra profética para algumas pessoas aqui nessa noite. Permaneça dando água para as ovelhas de Isaac e não vá se aventurar com os pastores de Gerar. Fica! Olá, machandara, candara, machuri, andara, barra. Aleluia. Entulharam os poços. Aí chegam lá brigando, dizendo: esse poço é meu. Aí é fácil. Por quê? Aí aqui eu falei pesado aqui, não vou nem... Deixa para você ler na tua casa, que aqui está muito forte aqui. Olha o que eu escrevi. Vou só ler mas não vou falar, porque, tá bom? Vou ler o que está escrito. Quem escreveu fui eu. Pessoas incompetentes e incapazes de descobrirem fontes só sabem se apoderar de fontes já existentes. Pegar depois de pronto é fácil. Quero ver cavar. Quero ver cavar. Quero ver limpar. Quero ver andar na rua e alguém dizer: está sujo. Dizer: eu estava limpando um poço.
estava desentulhando. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Para ele não ficar bravo, fala de cantinho para ele assim: fica com Isaac. Diga, não vá se aventurar com os pastores de Gerar. Fica na tua posição. Vamos pular as duas respostas, vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta, a primeira é: por que alguém entulha poço que está dando? Segunda pergunta, por que os pastores de Gerar só descobriram que o poço era dele depois que começou a dar? Terceira pergunta, a terceira pergunta é: porque mesmo eles tomando os poços de Isaac, ele não parava de cavar poço? Por quê? E a resposta está no texto, versículo 21, vamos ler o versículo 21 e o versículo 22. Diz assim: então cavaram outro poço. Versículo de número 22. Isaac partiu dali e cavou outro poço. Vamos mais uma, versículo 25. A parte C do texto diz: e os seus servos cavaram mais um poço. Vamos continuar, versículo de número 32. E no mesmo dia os servos de Isaac vieram, deram-lhe notícias acerca do poço que havia cavado, dizendo-lhe: achamos água. Porque que mesmo perseguindo Isaac, entulhavam um poço aqui, tomava outro poço ali, e ele não parava de cavar poço. Por quê? Vamos lá para a primeira resposta. Porque os poços eram heranças do seu pai. Isso aqui foi o meu pai que me deixou de herança. Se entulhar 10 vezes, eu vou desentulhar 10 vezes. Eu não vou parar. Segunda resposta. A segunda é porque os pastores de Gerar, os filisteus que entulhavam os poços e que brigavam pelos poços, achavam que tomando os poços de Isaac o desmotivaria, e se entulhasse o poço, ele não continuaria. Mas não sabia que o problema de Isaac não era só o cavar o poço, não era só o poço em si, não era só uma região geográfica que tinha água, não. O próprio Isaac era uma fonte. O pai não deixou de herança para Isaac os poços, o pai deixou para Isaac o dom de cavar poços, porque eles poderiam entulhar os poços de Isaac, mas não tinha como conter Isaac de continuar cavando o poço, porque o pai não deu os poços de herança. O pai ensinou Isaac a cavar poço. Você pode até entulhar o poço de alguém, mas impedir ele de continuar cavando. Entulhava aqui, ele abria ali. Brigavam com ele aqui, ele ia para lá. E o texto vai dizer que ele saiu de lá e foi até para o vale. Olha o versículo 19. Versículo 19 diz assim: e os servos de Isaac cavaram no vale. Estava no monte cavando, o poço deu água. Brigaram com ele, disse: então fica no monte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o vale. Aí alguém diz: vai morrer no vale. Quem tem dom de cavar poço não morre no vale. E quem tem Deus sabe que Deus é Deus dos montes, mas também glória! Não vai mudar nada. A sua posição geográfica nunca será o lugar, sempre será a presença. Pode ser no monte, no vale ou no deserto. Se Deus estiver com você, a água sai da rocha, o vale da água.
Aleluia. Você pode entulhar o meu poço, mas não pode me impedir de continuar cavando poços. Estão brigando com você nos montes? Vai para o vale. Deus não colocou Isaac no vale. O texto diz que ele foi. Quem tem convicção daquilo que Deus o chamou para fazer, não fica apegado a monte. Porque nunca será o lugar, sempre será a presença. Nesses 4 minutos eu vou falar a quarta pergunta. E a quinta nós deixamos para um outro dia. A quarta pergunta: por que no último poço eles não brigaram mais com Isaac? A primeira pergunta é: o que tem na mente de alguém que entulha poço que está dando? A segunda pergunta é: por que os pastores de Gerar só descobriram que era dono do poço depois que ele começou a dar? Terceira pergunta: por que mesmo eles brigando com Isaac por causa dos poços, ele não parava de cavar poço? E agora vem a última pergunta: por que nesse último poço eles não brigaram mais com Isaac? Olha o capítulo 26, o versículo 22. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço. E olha o texto: e não se desentenderam mais por causa deste poço. Pararam. Diga para a pessoa que está só aí: pararam. Parece ser bobo essa palavra de você dizer para alguém. Para você pode ser qualquer um, mas tem gente que está aqui sentindo cada sílaba, cada vírgula, cada frase, porque o céu desceu para ele aqui nessa noite, e Deus está em audiência direto com ele, com ela. E hoje Deus fala com você dizendo: eles vão parar. Olha como começa. Isaac desentulha, eles entulham. Isaac desentulha, eles tomam o poço. Isaac desentulha, eles dizem: esse poço é meu. E vai indo assim. Só que chegou uma hora, eles cansaram de brigar por causa de poço, e o Isaac continuou cavando. Porque quem pratica o mal cansa. Agora quem faz o bem, quem te obriga a andar 1 milha não está preparado para andar 2. Ele está focado em te prejudicar naquela 1 milha. Mas quem é cavador de poço, quando é obrigado a andar 1, já está na mente dizendo: quando acabar essa eu vou convidar ele para mais uma, 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 para mais uma. E quem te obrigou a andar 1 milha vai chegar na segunda quase morto, e você dizendo: é isso aí, vamos continuar cavando poço. Vamos continuar cavando poço. E eu vou, antes que faz pim, vamos ler só o último versículo? Olha lá, 1 minuto, vai ler rapidinho o último versículo, senão vai apitar. Vamos lá, último versículo, versículo 32. Aliás, versículo 32, isso mesmo. Aí, eles pararam de brigar com Isaac, certo? Aí chegaram Isaac e disseram assim: ó, você é abençoado mesmo, rapaz. Olha, não tem jeito com você não. E ele diz: não é fácil não. Ele diz: rapaz, você não para, você continua. Ele diz: Ele diz: vamos fazer uma aliança. Só que eles tinham feito aliança com Abraão, e eles cumpriram a aliança com Abraão. Aí agora ele chega para Isaac dizendo: olha o que eles vão dizer para Isaac. Eu preciso ler isso aqui. Olha o que eles vão dizer para Isaac. No versículo de número, vamos lá. Está aqui. Versículo número 29. Tu não nos fará mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente. Olha. Apitou. Pode ir mais um pouquinho. Ó, o pastor deixou. Viu, gente? Não, lendo isso aqui não dá vontade de rir, não.
Dá. O que estão dizendo para Isaac? Nós só te fizemos o... Olha o Isaac olhando para ele. Sei. Tá. Foi só o bem mesmo. Porque tem gente que no final ainda vai olhar para vocês. Eu fiz isso porque eu te amo, rapaz. Fiz isso porque eu te amo. Sim, tá bom. Tá bom. E aí, Isaac? E aí, o Isaac não é resultado daquilo que eles semeiam nele, ele é resultado daquilo que eles semeiam neles. Olha o que ele vai dizer, versículo 30. Isaac ofereceu-lhes um. Só te fizemos o bem, diz, senta aí, gente. Serve um banquete para eles aí. Porque nós não somos resultado daquilo que semeiam em nós. Nós somos resultado daquilo que semeamos nas pessoas. Fez o mal para mim, vai levar o mal de volta. Não. Você não é o resultado daquilo que as pessoas fazem para você. Você é resultado daquilo que você faz pelas pessoas. E eu encerro o versículo 32. Porque no 31, fizeram uma aliança de novo. E o Isaac está rindo. O Isaac está olhando e diz assim, tá bom, vocês querem que faça aliança? Ele diz, fazer uma aliança. Ele diz, tá bom, vamos fazer. Igual aquela do meu pai? Sim, igual a do meu pai. Então vamos fazer uma aliança. Eu sei que vocês cumprem tudo que vocês falam, então vamos fazer. Eu juro, está feita a aliança, está fechado. Aí eles foram embora. Na hora que eles estão saindo, o servo de Isaac está chegando. E olha o que o servo de Isaac faz. Nesse mesmo dia, diga comigo, no mesmo dia que os inimigos te deixar, vai vir mais uma notícia. Olha a notícia. No mesmo dia, os servos de Isaac vieram e contou a notícia acerca do poço que eles tinham cavado. E eles disseram, achamos... Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados, essa mensagem alimentou a nossa alma.